Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando o projeto com Next, sendo o site, nesta aula será apresentado como utilizar uma imagem com Next, uma imagem estática, sendo esta imagem, e também como utilizar a imagem como fundo, esta imagem. E esta imagem, além dela ser uma imagem de fundo, tem o conteúdo que está sobre a imagem, ela é fixa. Se vocês observarem, quando eu rolar a página, eu tenho a barra de rolagem, a imagem fica estática no fundo. Eu rolo, a imagem fica estática. Então, se você quiser aprender como deixar a imagem estática, será apresentado nesta aula, entre outras funcionalidades. Então, bora implementar o topo do site. Para começar, eu preciso pegar o código-fonte das aulas anteriores. Caso você não tenha acompanhado as aulas anteriores, abaixo há o link para você acessar a playlist completa. Pego o código-fonte da aula anterior, abro no editor Visual Studio Code. Abrindo no editor, primeiro executo o comando npm install no terminal. Então, abro um novo terminal, executo o comando npm install para instalar as dependências. Em seguida, executo npm ramdev para executar o projeto, para rodar o projeto. Projeto rodado corretamente. Posso abrir no navegador. Para abrir no navegador, eu preciso acessar a seguinte rota, sendo o endereço localhost e em seguida porta 3000. Pego o endereço, em seguida abro o navegador Google Chrome, com o navegador aberto, coloco o endereço localhost e em seguida a porta 3000 e tenho o resultado das aulas anteriores. E nesta aula será implementado a imagem no topo. Posso ir direto no código-fonte e começar a implementar. Fecho o arquivo ler, venho na página, no arquivo index, sendo a página inicial. Abaixo do menu eu implemento a parte do topo. Para isso, abro a tag sessão, finalizo a sessão. Dentro dessa tag sessão, acrescento o atributo className. Devo utilizar o className, não class, porque o class é uma palavra reservada, e atribuo o nome do seletor top. Dentro da seção, crio uma nova div e finalizo esta div. Dentro da div, coloco o atributo className, também um seletor largura máxima. Será que eu já tenho este seletor? Confiro, venho no CSS, style CSS, exato. Eu já personalizei a largura máxima. Posso utilizar este seletor abordado nas aulas anteriores. Depois, mais uma div, finalizo a mesma. Internamente, utilizo o atributo className e o seletor para identificar que refere-se ao conteúdo do topo. Top Content. Em seguida, crio uma nova div. Aqui será criado 3 div, 3 conteúdos. Então, a primeira div, abri a div, coloco o atributo className e o seletor, sendo o seletor text1, conforme eu setei, será 3, então eu duplico mais 2 vezes, esse será o 2, e depois eu tenho o 3. São 3 textos. O primeiro texto, temos a solução, coloquei o segundo texto que a sua empresa precisa, depois podemos ajudar a sua empresa, tem os 3 textos. Próximo passo é criar um botão. A href deve redirecionar para algum local. Eu quero redirecionar para a página contato, então barra contato. Tenho esta página contato? Exato, tenho esta página. É para esta página que eu quero ser redirecionado quando o usuário clicar no botão. Finalizo a tag A e coloco a frase entrar em contato, frase que será apresentada no botão. Implementei a parte do HTML, preciso ir no CSS. Venho no CSS, sendo no Style, e no Style, primeiro personalizo qual tag, sendo a tag, esta tag seção. É uma tag, então simplesmente coloco seção, não preciso colocar nem ponto e nem hashtag na frente. E nesta tag indico que vai ter um padding, e este padding será de 50 pixels na parte superior e inferior, 0 na lateral direita e esquerda. E quando for dispositivo com tela, eu identifico que quando o usuário tiver com uma tela que
tiver a largura máxima de 690 pixels, eu quero que ele faça o seguinte. A tag seção, pego essa tag que está na parte superior, ela recebe o seguinte, ela recebe agora um padding. Padding, aqui eu coloquei 2 pontos, não, abro chave, fecho a chave, coloco o padding, e este padding sendo 20 pixels na parte superior e inferior, 0 na lateral direita e esquerda. Determinei o CSS da seção. O próximo eu preciso é este seletor top, é ele que eu quero personalizar. É um seletor que está dentro do atributo className, então preciso colocar um ponto, depois vai ter color, sendo a cor da letra. A cor da letra eu quero colocar da cor sendo essa daqui, que eu já utilizei em relação ao menu. Também eu quero display flex e preciso colocar uma imagem de fundo. Como que eu coloco uma imagem de fundo? Eu utilizo background, depois eu indico qual é o endereço. Para indicar o endereço, URL, internamente coloco o endereço. Em qual local que eu coloco no Next as imagens? As imagens eu coloco no diretório público, é nesse diretório que eu coloco. Então eu abro no gerenciador de arquivos o diretório público e dentro desse diretório eu colo uma imagem, sendo esta imagem banner topo versão 6, sendo uma imagem 1169 por 780, ela que será utilizada. E para acessar eu faço o seguinte, como eu estou no CSS, eu preciso acessar o diretório da seguinte forma, subir um diretório, em seguida acessar o diretório público, e dentro do diretório público eu tenho o banner topo versão 6 JPEG. É esta imagem que eu quero carregar. Será que carregou a imagem? Exato. Carregou a imagem, está aqui, mas ela está desconfigurada. Eu quero começar a personalizar a mesma. Inclusive o texto está da cor que eu determinei neste local. Dou um Ctrl Z porque ele alterou, não era para alterar a cor. Para personalizar a imagem, eu faço o seguinte, eu quero que ele ocupe 100% da altura, independente do dispositivo que você estiver utilizando, deve ocupar 100% da altura. Para isso, utilizo a propriedade altura e em seguida 100 VH. Quando eu coloco 100 VH, eu utilizo 100% em relação à altura. E também eu determino a altura mínima. A altura mínima será de 500 pixels, não pode colocar menos que 500 pixels. Conferir como que vai ficar. Agora sim, está ocupando toda a altura, é isso que eu quero. Não tem a barra de rolagem, porque não tem conteúdo abaixo, e ele colocou exatamente a imagem para ocupar o espaço inteiro, mas está distorcendo a imagem está distorcida. Para corrigir isso, será utilizado o seguinte, eu utilizo background, sendo background size. Para que serve o background size? Esta propriedade especifica o tamanho das imagens de fundo e eu coloco cover. Este cover é utilizado para que ele ajusta a imagem o mais largo possível para manter a sua proporção para não esticar a imagem. Será que é isso que aconteceu? Exato. Ele manteve as proporções da imagem para não esticar a imagem. Caso venha aumentar de tamanho, observem que eu estou aumentando o tamanho da tela, ele não está esticando a imagem, ele está adaptando a imagem para não ter a necessidade de distorcer a imagem, ok? Apresentei em relação ao background size, mais uma propriedade que será utilizada, sendo esse que ele está apresentando, esse mesmo. Background, para que serve esta propriedade? Ela determina que a posição da imagem seja fixa, inclusive eu coloquei o valor fixo, e este valor fixo, o editor está apresentando para que serve este valor fixo. Este valor fixo significa que o background é fixo em relação ao viewport. Mesmo que a página tenha barra de rolagem, eu venha movimentar a página, a imagem fica fixa. Como que isso funciona? Só para vocês verem, atualizo, ok? Para conseguir ver o resultado, abaixo da seção
utilizo a tag P de parágrafo, coloco o teste, só uma palavra teste, e em seguida colo várias vezes este parágrafo para ter uma barra de rolagem. Retorno no navegador, atualizo, agora tenho a barra de rolagem e observem que a imagem vai ficar fixa. Observem em relação a essa folha e a janela. Observem que a imagem não rola. O que rola é o conteúdo, a imagem ficou no mesmo lugar, a imagem está fixa. Então, quando você quer que a imagem fique fixa, você utiliza o valor que eu coloquei. Mas se você não quer que a imagem seja fixa, você faz isso daqui. Comenta, vamos ver quando eu não coloco uma imagem fixa. Eu rolo, a imagem acompanha o conteúdo. Então, você pode colocar neste formato, a imagem acompanha o conteúdo, ou você pode colocar a imagem fixa. A imagem fica fixa no fundo, neste formato. Eu apresentei essa segunda forma para você ter como exemplo. E também o tipo da fonte desse texto quero personalizar. Eu tenho font family na parte superior? Sim, eu tenho fonte, quer dizer, fonte do Google API. Eu tenho a fonte Ubuntu, é o Ubuntu que eu quero utilizar. Então, posso utilizar na parte inferior, indicando que eu quero utilizar fonte family, em seguida Ubuntu, porque eu tenho instalado o Ubuntu, sendo do Google API, Ubuntu, coloquei a letra M, não precisa colocar a letra M, só Ubuntu, e depois tenho sans serif, simplesmente sans serif. Confiro como que está ficando, agora mudou o formato da fonte, era isso que eu queria. Continuando, eu quero personalizar o seguinte, esse texto aqui posso apagar, não preciso mais, porque eu já apresentei para vocês. Apago essa parte do teste, quero personalizar o topo, depois o max, sendo a largura máxima. Primeiro o seletor top, depois a largura máxima. E vai ter o seguinte, coloco que deve ocupar 100%, depois também tem um display, e esse display que eu quero utilizar é o display flex. Indiquei que deve ocupar 100%, coloco novamente topo, e eu quero personalizar agora o conteúdo, então é o seletor top content. Pego o seletor top content, e depois deste seletor eu quero personalizar esse primeiro texto. Quero mudar o tipo do texto, porque ele está neste formato. Para fazer isso, coloco ponto, porque é o seletor text1, e esse text1 recebe font size, eu quero o tamanho da fonte 25 pixels. Conferir se a fonte ficou maior, exato, já tenho a fonte maior. Depois eu tenho o text2, eu pego este como exemplo, altero para texto 2, font size eu quero 55, quero que seja negrito, não negrito, mas eu quero utilizar fonte 400, a espessura 400 e margem left, margem em relação à lateral esquerda, 3 pixels, menos 3 pixels. Conferir, exato, já ficou maior. Quero personalizar o terceiro texto. Para personalizar o terceiro texto, pego este como exemplo, altero para 3 e esse terceiro texto recebe o tamanho da fonte 32 e vai ter uma margem. Esta margem vai ser 5 pixels na parte superior e inferior, 0 na lateral direita e esquerda. Ok, temos a solução que a sua empresa precisa. Podemos ajudar a sua empresa? Ok, só falta agora personalizar o botão. Para personalizar o botão, eu utilizo novamente top, em seguida ponto top content, este seletor. Eu quero personalizar a tag A, porque o link é a tag A. Pego essa tag recebe o seguinte, primeiro sendo o display, depois o inline block, também quero uma cor de fundo, sendo background color, eu utilizo a mesma cor que eu utilizei na logo, é esta cor, no texto da logo. Color, sendo a cor do texto eu quero que seja da cor branca, FF,
tamanho da fonte, font size, sendo de 25 pixels. Também quero um padding, conferir como que está ficando para depois continuar. Temos aqui, cliquei sem querer, mas está aqui, entrar em contato. Eu quero continuar personalizando para converter para um botão. Qual que é o último? Eu utilizei o font size, tamanho da fonte. Agora eu quero colocar um padding, porque o texto está grudado nas laterais. Para separar isso, eu acrescento o padding, e este padding será de 12 pixels na parte superior e inferior, 36 na lateral direita e lateral esquerda. Conferir como que está ficando. Agora já tem o padding, sendo para a parte superior e inferior 12, lateral direita e esquerda sendo de 36. Quero uma margem em relação ao topo, colocar uma margem em relação ao texto. Para isso, utilizo margem top, sendo esta a propriedade, e acrescento 20 pixels. Conferir, agora sim, já deu um espaço maior, ficou mais adequado. Espessura da fonte, para determinar a espessura, utilizo esta propriedade e determino 300. Também quero uma borda arredondada, border radius, sendo de 6 pixels. Conferir como que está ficando, borda arredondada, agora sim, tem cara de botão. Eu quero que tenha uma borda este botão, então utilizo o border. Não, no momento eu não coloco border, mas eu quero fazer o seguinte: quando eu passar o mouse, eu quero retirar a cor de fundo. Como que eu faço para retirar essa cor de fundo? Novamente, eu utilizo top content e a tag A. Posso copiar ou digitar, eu copio e finalizo. Em seguida, é quando o usuário passar o mouse. Para identificar que o usuário passou o mouse, eu utilizo o hover. E ao passar o mouse, eu quero que o texto fique da cor color, o texto seja da cor que eu estou utilizando, é o 1F80E0, é o azul, e quero que tenha o background eu quero que seja nulo, então none, para que não seja apresentado o background. Conferir, passo o mouse, o botão é ocultado e o texto fica da cor azul. Mas eu quero que faça o seguinte: quando passar o mouse, apresenta a borda. Para isso, utilizo simplesmente o border, e este border vai ter uma borda de 2 pixels, sendo uma borda sólida, e é o azul que eu estou utilizando. Conferir como que está ficando, atualizo, passo o mouse, agora ele apresenta a borda quando eu passo o mouse. Mas é uma transição muito rápida, muito brusca. Eu quero colocar uma transição mais leve. Para isso, utilizo a transition, esta propriedade, indicando all, depois eu quero que demore 0,3 segundo, sendo essa transição. Conferir se vai ficar mais adequado. Passo o mouse, observem que a transição é mais gradual, leva 3 segundos para fazer essa transição, 0,3 segundos é o tempo que eu coloquei, mas você pode aumentar ou diminuir conforme a necessidade. Portanto, nesse tutorial eu apresentei como acrescentar imagem estática no Next e também algumas outras propriedades em relação ao CSS. Com a imagem sendo apresentada corretamente, não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais. Eu aguardo você no próximo tutorial.